General. Eu trabalho com o meu movimento político. Isso é atividade profissional. O senhor quer repetir, por favor? Eu trabalho com o meu movimento político. Ué? No dia 16 de abril, o senhor afirmou, abre aspas, e a tua mamãe? E a tua mamãe? Tua mamãe é corrupta, fecha aspas. Em 8 de maio, 22 dias depois, minha mãe veio a falecer. Quando o senhor a atacou, ela já estava num quadro avançado de Alzheimer. Isso é conhecido publicamente. O senhor se arrepende do que fez naquele dia em relação ao ataque que fez a ela especificamente? Eu sinto muito pela sua mãe ter falecido. Só que eu devolvo também a pergunta. Você se arrepende de insinuar que eu agredi mulher? Presidente, relator, eu fiz uma pergunta objetiva. Minha pergunta objetiva é se a testemunha se arrepende do que falou em relação a ela. Ponto. De chamar que a sua mãe era corrupta no estado que ela estava? E eu nem sabia no estado que ela estava. Eu pergunto se o senhor se arrependeu. Acabei de dizer que sim. O senhor quer aproveitar esse momento, então, para pedir desculpas em relação a isso? Eu estou dizendo que eu sinto muito pelo falecimento da sua mãe. Está eu estou te pedindo desculpa a você. Pedindo desculpas. Então, presidente, já que ele se arrepende, disse que fez isso no calor das emoções, eu queria continuar a minha pergunta. No dia 25 de abril, já não mais no calor das emoções, o senhor afirmou em um vídeo seu, que ainda está nas suas redes sociais, que minha mãe é uma safada. Aí eu pergunto, o senhor se arrepende daquilo que falou nesse vídeo, no dia 25, no dia 29, ela veio a ser hospitalizada? O senhor se arrepende? Você lembra do contexto do vídeo, do que eu falo? Eu cito... Posso responder? Presidente, a minha pergunta é objetiva. Posso responder? Testemunha já tem a responder a pergunta do... O senhor disse que minha mãe era uma safada. Posso no dia responder? 25 de abril. A pergunta que eu faço ao senhor é objetiva. O senhor se arrepende? Não, objetiva é da forma como você quer que eu responda. Eu vou responder da forma como eu acho que tem que ser respondido, porque você está citando um caso só de uma forma bem específica. Então, o caso é, eu citei que o senhor foi assessor, secretário, né, da sua mãe por 8 anos, numa época onde não tinha lei de nepotismo. Eu jamais faria isso com meu filho. Eu achei errado isso. Eu acho, e ainda acho errado fazer isso. Então, no caso específico do vídeo, porque você está pegando um caso, uma ponta do vídeo e está querendo colocar como só existisse isso, não foi assim que aconteceu. Então, no todo o contexto do vídeo, eu não retiro o que eu disse. Então o senhor reafirma... Em todo o contexto da crítica que eu fiz do vídeo, estou respondendo. Em toda a crítica que eu fiz do vídeo, a palavra está não comigo. retiro. Já perguntei ao senhor. No dia 25 de abril, o senhor disse que minha mãe é uma safada. Essa foi a palavra utilizada. A minha pergunta objetiva é, o senhor se arrepende do que disse? Se arrepende de ter utilizado a palavra safada, se referindo a ela? Eu falei que pela época, quando ela era prefeita de Nova Friburgo, ela te colocou como secretário por 8 anos. Sua mãe é uma safada. Eu posso responder, assim como deputado? você. Silêncio, por favor, silêncio. Peço silêncio, por gentileza. Presidente, a pergunta é bastante objetiva. Eu só estou perguntando. Ele se referiu com a palavra safada à minha mãe no dia 25. Minha mãe que depois ingressou no hospital no dia 29 de abril. E já estava com um quadro avançado de Alzheimer. Ele disse que no dia 16 de abril, fez no calor dos acontecimentos, se arrependia e pediu desculpas. Eu me arrependi de ter chamado ela de corrupta. A minha pergunta, então, é: se arrepende de ter chamado de corrupta e não se arrepende de ter chamado de safada? Pela ocasião de ter colocado você por 8 anos como secretário e toda a crítica que eu faço no vídeo que você não está citando, eu não retiro o que eu falei no vídeo. Então ele reafirma, depois de hospitalizada, do dia 29 até o seu falecimento, no dia 8 de maio, o senhor se recorda de mais alguma vez a ter citado de maneira ofensiva ou não se recorda? Não. O senhor garante que não o fez? Não, não lembro. Não lembra. Testemunha, o senhor não conheceu minha mãe. Alguns dos parlamentares que estão aqui conheceram. A deputada Luísa Erundina conheceu e conheceu muito bem minha mãe. Minha mãe é uma mulher honrada, que cavou o chão com as unhas. E numa Câmara de Vereadores, de 19 vereadores, no seu primeiro mandato, em determinados momentos, ela chegou a ter só 2 vereadores que apoiavam o seu governo. Uma mulher que, quando reeleita para o segundo mandato, todos os vereadores que faziam oposição falada ao seu governo perderam a eleição. Todas as vezes em que o nome dela for citado de maneira ofensiva como for, pode ter a certeza. Vai ter da minha parte reação, questionamento, indignação. Porque não só eu, como a minha família e milhares de outras pessoas a conhecem e sabem da sua honradez. Ouvir o senhor reafirmar que não se arrepende de ter chamado ela de safada me gera profunda indignação. Cadê a pergunta? Vou continuar. Ah, não era a pergunta. Quem tá no banco é o senhor, não é o deputado. Eu vou mais uma vez. Eleja-se primeiro, tente. Em um dos vídeos, inclusive, a testemunha, nas suas redes sociais, apresenta uma carteira de trabalho na mão, dizendo que iria me apresentar a carteira de trabalho. E aí eu quero repetir a pergunta. A minha atividade, testemunha, é conhecida. Estou deputado federal por 5 mandatos. Sou advogado e tive muito orgulho de participar do governo Saudade. Me orgulho imensa e profundamente do trabalho que fiz e do governo que nós conseguimos tocar. A pergunta que eu queria repetir ao senhor é: qual é, atualmente, a minha atividade é conhecida, mas como o senhor disse que me apresentaria uma carteira de trabalho, eu queria perguntar ao senhor,
Qual é a sua atividade profissional atualmente? Foi respondido no começo. Eu sou funcionário do Movimento Renovação Liberal. Pergunta